Meu querido filho, minha querida filha, você sabe por que está assistindo a este vídeo exatamente neste momento? Você acha que é coincidência? Você realmente acredita que dentre milhões de pessoas no mundo, você chegou aqui por acaso? Deixe-me te fazer uma pergunta que vai mudar tudo o que você pensa sobre a sua vida. Por que você foi o escolhido para receber este milagre hoje? Quantas noites você passou em claro, pedindo, suplicando, implorando por uma resposta? Quantas lágrimas caíram do seu rosto sem que ninguém visse? Quantas vezes você olhou para o céu e perguntou, por que comigo? Até quando vou ter que esperar? Eu vi cada uma dessas lágrimas, eu contei cada uma delas, e hoje, neste exato momento, eu vim te dizer, a sua espera acabou. Mas antes de revelar por que você foi escolhido, eu preciso que você entenda algo muito importante. Este não é um vídeo comum. Este não é mais um conteúdo que você vai assistir e esquecer daqui a 5 minutos. O que vou te revelar agora vai explicar por que sua vida foi tão difícil, por que você passou por tudo o que passou e, principalmente, por que agora, hoje, neste momento exato, o seu milagre chegou. Você sente esse aperto no peito? Essa emoção tomando conta de você? É porque seu espírito já reconheceu que este é o momento que você tanto esperou. Sua alma já sabe que estas palavras não são apenas palavras, são a resposta que você buscava. Escreva nos comentários, com Deus sou mais forte. Eu preciso ver a sua fé. Eu preciso sentir que você está pronto para receber o que eu preparei para você. E se você quer fazer parte da família abençoada deste canal, se você quer receber mensagens exclusivas que vão transformar sua vida, clique no botão de membro agora. Não deixe para depois, porque as bênçãos não esperam os indecisos. Agora respire fundo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua história, o seu presente e o seu futuro. Você está pronto? Então, vem comigo. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora e preste muita atenção no que vou te dizer. Você acorda, pega o celular e, dentre milhares de vídeos que aparecem na sua tela, você clicou exatamente neste. Você acha mesmo que isso é sorte? Você acredita que é apenas o algoritmo do YouTube funcionando? Não, meu filho, não. Foi eu quem guiei sua mão até aqui. Foi eu quem colocou este vídeo na sua frente. Foi eu quem sussurrou no seu coração. Assista. Esta mensagem é para você. Eu conheço você melhor do que você se conhece. Eu sei que há semanas, talvez meses, você vem pedindo um sinal. Você vem me pedindo uma confirmação de que eu não te esqueci, de que eu ainda estou cuidando de você, de que existe um propósito para tudo que você tem passado. E sabe o que é mais impressionante? Você nem percebe, mas eu tenho enviado sinais todos os dias. Você simplesmente estava ocupado demais com a dor, com as preocupações, com os problemas e não conseguiu enxergar. Deixa eu te contar uma coisa que vai te deixar arrepiado. Há 3 dias atrás, você pensou em desistir. Você olhou para a sua vida e pensou, não aguento mais, eu cansei de lutar, eu cansei de acreditar. Eu vi esse momento, eu vi você quebrando por dentro. E foi exatamente naquele momento que eu coloquei em movimento tudo o que era necessário para que você chegasse até aqui, hoje, agora. Porque eu não ia deixar você desistir quando o seu milagre estava a poucos passos de distância. Você quer saber quais foram os sinais que eu enviei? Vou te mostrar. Lembra daquela música que tocou do nada e te fez chorar porque parecia que estava falando exatamente sobre a sua vida? Fui eu. Lembra daquela pessoa que apareceu sem você esperar e disse exatamente as palavras que você precisava ouvir? Fui eu operando através dela. Lembra daquele sonho que você teve e que não consegue esquecer? Fui eu te mostrando que tem algo maior te esperando. Mas você sabe por que muitas vezes você não reconhece os meus sinais?
porque você espera que eu apareça de uma forma grandiosa, espetacular, óbvia. Você espera trovões, relâmpagos, vozes audíveis. Mas a verdade é que eu trabalho nos detalhes. Eu trabalho naquele pensamento que vem do nada, naquela paz inexplicável que invade seu coração no meio do caos, naquela oportunidade que surge exatamente quando você mais precisa. E hoje, neste momento, eu estou sendo mais direto do que nunca. Eu estou falando claramente com você através destas palavras. Eu estou dizendo: meu filho, minha filha, você não chegou aqui por acaso. Todo o caminho que você percorreu, cada pedra em que você tropeçou, cada montanha que você teve que escalar, tudo isso te preparou para este momento exato, para este milagre que está prestes a se manifestar na sua vida. Mas eu preciso que você entenda uma coisa crucial. Reconhecer os meus sinais não é apenas sobre identificar coincidências. É sobre ter os olhos do Espírito abertos. É sobre entender que quando uma porta se fecha de forma dolorosa, é porque eu estou abrindo uma janela gloriosa. É sobre perceber que quando você perde algo que achava que era essencial, é porque eu já preparei algo infinitamente melhor para você. Você sabe quantas vezes eu tive que intervir na sua vida e mudar os rumos das coisas? Mesmo quando você não entendia? Quantas vezes eu tive que dizer não para os seus planos porque eu tinha planos melhores? Aquele emprego que você não conseguiu e que te deixou arrasado, eu não permiti porque ele ia te destruir aos poucos. Aquele relacionamento que acabou e que te fez sentir que seu mundo desmoronou, eu encerrei porque essa pessoa ia apagar a sua luz. Aquele negócio que não deu certo e que quase te levou à falência emocional, eu bloqueei porque o caminho que eu preparei para você é muito maior do que você consegue imaginar. Agora presta atenção nisto, porque é importante. Você está aqui hoje porque você resistiu. Você está assistindo este vídeo porque, apesar de tudo, você não desistiu completamente. Você continuou acordando, continuou tentando, continuou respirando, continuou buscando. E essa resistência, meu filho, essa teimosia santa de não se entregar à derrota, foi exatamente o que eu estava observando. Porque o milagre que eu tenho para você não é para os fracos. Não é para quem desiste no primeiro obstáculo. É para quem prova, dia após dia, que mesmo sem enxergar o caminho, mesmo sem entender o porquê, continua caminhando. E sabe o que mais? Você chegou aqui no tempo perfeito. Nem um dia antes, nem um dia depois. Se este vídeo tivesse aparecido para você há um mês, você não estaria pronto para receber o que eu vou te dar. Se aparecesse daqui a uma semana, você já teria tomado decisões por desespero que iam atrapalhar o meu plano. Mas hoje, agora, você está exatamente no ponto de maturidade espiritual, no ponto de quebrantamento necessário, no ponto de fé desesperada que abre as portas do impossível. Então, para de questionar se você merece estar aqui. Para de duvidar se esta mensagem é realmente para você. Para de achar que você é insignificante demais para receber a minha atenção. Você é meu filho, minha filha. Eu não faço acepção de pessoas. Eu não escolho favoritos baseado em títulos, contas bancárias, aparências ou currículos. Eu escolho baseado no coração. E o seu coração, apesar de ferido, apesar de cansado, ainda pulsa com fé. Ainda busca por mim. Ainda acredita que dias melhores são possíveis. E isso, meu amado, isso é tudo que eu precisava ver para te escolher para este milagre. Meu querido filho, minha querida filha, eu sei que você tem carregado uma dor tão profunda que às vezes parece impossível continuar. Eu sei que há noites em que você se pergunta por que teve que passar por tanto sofrimento. Por que você? Porque justamente você teve que enfrentar aquela traição. Porque você teve que perder aquela pessoa que amava. Porque você teve que ver seus sonhos desmoronarem.
Por que teve que passar por aquela humilhação, aquela doença, aquela angústia financeira que te tirou o sono por meses? Deixa eu te contar algo que vai mudar a forma como você enxerga tudo isso que aconteceu com você. Cada lágrima que você derramou, eu guardei. Cada noite de dor, eu estive ao seu lado. Cada vez que você caiu de joelhos implorando por ajuda, eu segurei você nos meus braços. Você nunca esteve sozinho. E mais importante ainda, cada uma dessas dores tinha um propósito. Nada do que você passou foi em vão. Eu sei que isso é difícil de aceitar quando você está no meio da tempestade. Eu sei que quando você está sangrando, quando está sofrendo, a última coisa que você quer ouvir é que existe um propósito para aquilo. Você quer que a dor pare. Você quer respostas imediatas. Você quer entender o porquê. Mas eu preciso que você confie em mim quando eu digo: o sofrimento que você experimentou não foi um castigo. Foi uma preparação. Você quer saber por que eu permiti que você passasse por tudo isso? Porque o milagre que eu preparei para você é tão grande, tão poderoso, tão transformador, que você precisava ser fortalecido primeiro. Se eu tivesse te dado esse milagre há 1 ano, há 2 anos atrás, você não ia saber administrá-lo. Você não ia ter a estrutura emocional, a maturidade espiritual, a sabedoria necessária para lidar com o que está por vir. Você ia desperdiçar, ia se perder, ia se destruir com a própria bênção. Pensa comigo, um músculo só fica forte depois de ser exercitado, depois de sentir a dor do treino. Uma árvore só desenvolve raízes profundas quando enfrenta ventos fortes. Um diamante só se forma sob pressão extrema. E você, meu filho, minha filha, você estava sendo lapidado. Você estava sendo forjado no fogo da provação para se tornar quem você precisa ser para carregar o que eu vou te dar. Aquela traição que você sofreu, ela te ensinou a confiar verdadeiramente em mim, porque eu nunca vou te trair. Aquela perda que destruiu seu coração, ela te mostrou que pessoas vão e vêm, mas eu permaneço para sempre. Aquela dificuldade financeira que te fez perder o sono, ela te ensinou a depender de mim e não dos seus próprios esforços. Aquela doença que te deixou de cama, ela te mostrou a fragilidade da vida e a importância de valorizar cada dia. Aquela rejeição que te fez sentir que você não era bom o suficiente, ela te preparou para entender que a opinião que importa é a minha e eu te escolhi. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Eu não provoco o sofrimento. Eu não sou o autor da dor. Mas quando você passa por situações difíceis neste mundo quebrado, eu uso aquela dor para te moldar, para te fortalecer, para te preparar. Eu transformo o veneno em remédio. Eu transformo a tragédia em testemunho. Eu transformo o luto em força. E sabe o que é incrível? Cada pessoa que te machucou, cada situação que te quebrou, cada batalha que você enfrentou, tudo isso se tornou parte da sua história de vitória. Porque quando o seu milagre se manifestar, quando as pessoas virem a transformação na sua vida, elas vão perguntar: como você conseguiu? E você vai poder dizer: eu passei pelo fogo e não fui consumido. Eu passei pelo vale e não fiquei lá. Eu enfrentei gigantes e aqui estou de pé vitorioso. Aquele emprego humilhante que você teve que aceitar porque precisava sobreviver, ele te deu a humildade necessária para o sucesso que vem. Aquele período em que você não tinha o que comer, ele te deu a compaixão necessária para ajudar outros quando você prosperar. Aquele momento em que você quis desistir de tudo, mas algo dentro de você disse: mais um dia. Ele te deu a resiliência necessária para manter o milagre quando ele chegar. Eu sei que você olha para trás e se pergunta: valeu a pena todo esse sofrimento? E eu te digo com todas as letras: vai valer. Quando você estiver vivendo o milagre que eu preparei, quando você olhar para a transformação completa da sua vida, você vai entender cada lágrima.
Você vai agradecer por cada não que recebeu, porque eles te redirecionaram para o sim perfeito. Você vai agradecer por cada porta fechada, porque elas te conduziram para a porta certa. Você vai agradecer por cada pessoa que te abandonou, porque elas abriram espaço para as pessoas certas entrarem. E a maior prova de que o seu sofrimento não foi em vão é que você está aqui hoje. Você resistiu. Você sobreviveu. Você passou pelo vale da sombra da morte e ainda está respirando, ainda está buscando, ainda está acreditando. Isso, meu amado, é milagre em si. Muitos não chegaram onde você chegou. Muitos desistiram no meio do caminho. Mas você não. Você continuou. E é por isso que você foi escolhido. Escreva nos comentários: eu recebo essa transformação. Eu preciso ver você declarando que você entende que o sofrimento acabou e a recompensa começou. Eu preciso ver você abrindo o coração para receber tudo que eu preparei. Meu amado filho, minha amada filha, você lembra daqueles momentos em que você orava, mas as palavras nem saíam da sua boca? Aqueles momentos em que a dor era tão grande que você só conseguia chorar. Aqueles momentos em que você estava tão cansado, tão exausto, que tudo que você conseguia fazer era sussurrar: me ajuda. Você pensou que eu não ouvi. Você pensou que essas orações fracas, quebradas, sem estrutura, não chegaram até mim. Mas deixa eu te contar um segredo. Foram exatamente essas as orações que mais tocaram o meu coração. Sabe por quê? Porque quando você está no seu limite, quando você não tem mais forças para fazer orações bonitas, quando você não consegue nem formular frases completas, é aí que a sua fé é mais pura. É aí que você está sendo completamente verdadeiro comigo. Não há máscaras, não há performances religiosas, não há tentativa de impressionar. É só você, quebrado, vulnerável, dependente, e é exatamente isso que eu sempre quis. O seu coração verdadeiro. Eu ouvi cada um daqueles suspiros. Eu ouvi cada uma daquelas lágrimas silenciosas que caíram no seu travesseiro às 3 da manhã, quando todo mundo dormia e você lutava sozinho contra a angústia. Eu ouvi aquele grito interno que você soltou no meio do trânsito, quando você fingia estar bem, mas por dentro estava se despedaçando. Eu ouvi aquele "por favor, Deus", que você disse no banheiro do trabalho, trancado, tentando se recompor antes de voltar para a reunião. Você não precisa de palavras bonitas para falar comigo. Você não precisa decorar versículos, usar linguagem religiosa, fazer orações elaboradas. Eu não me impressiono com discursos. Eu me impressiono com sinceridade. Eu me impressiono quando você vem até mim sem ensaiar, sem maquiar a dor, sem tentar parecer mais forte do que você é. Eu me impressiono com a verdade do seu coração. E sabe o que mais? Houve momentos em que você nem conseguiu orar. Momentos em que a dor era tão grande que você simplesmente ficou em silêncio, deitado, olhando para o teto, sem conseguir pronunciar uma palavra. E mesmo nesses momentos, eu estava ali. Mesmo quando você não disse nada, eu ouvi tudo. Porque eu não preciso das suas palavras para entender o que você está sentindo. Eu conheço cada pensamento, cada emoção, cada ferida não cicatrizada que você carrega. Eu conheço a profundidade da sua dor melhor do que você mesmo. Houve noites em que você duvidou se eu estava ouvindo. Você orava e parecia que as suas palavras batiam no teto e voltavam. Parecia que eu estava distante, indiferente, ocupado demais com coisas mais importantes. Mas eu nunca estive distante. Eu só estava operando nos bastidores, preparando algo tão grande para você que não podia ser entregue antes do tempo certo. O silêncio que você interpretou como ausência era, na verdade, eu trabalhando incansavelmente para organizar cada detalhe do seu milagre. Você sabe quantas vezes eu tive que segurar anjos para não intervirem antes da hora?
quantas vezes eu tive que esperar o momento exato, mesmo vendo você sofrer, porque a resposta prematura ia prejudicar você. Quantas vezes eu vi você chorando e quis secar suas lágrimas imediatamente, mas sabia que aquelas lágrimas estavam regando as sementes do milagre que ia brotar. E a sua fé silenciosa, aquela que ninguém viu, aquela que você manteve acesa mesmo quando tudo indicava que você deveria desistir. Essa fé foi registrada. Cada vez que você acordou e decidiu tentar mais um dia, mesmo sem forças. Cada vez que você disse, eu confio em Deus, quando não havia nenhum motivo visível para confiar. Cada vez que você defendeu a minha bondade, quando as pessoas diziam que eu te havia abandonado. Tudo isso foi registrado. Muitas pessoas têm fé quando tudo está bem. Muitas pessoas acreditam quando veem os milagres acontecendo. Muitas pessoas confiam quando as bênçãos estão caindo. Mas você manteve a fé no escuro. Você acreditou quando não havia evidências. Você confiou quando tudo parecia perdido. E esse tipo de fé, meu filho, minha filha, esse tipo de fé move montanhas. Esse tipo de fé abre os céus. Esse tipo de fé me obriga a agir de forma sobrenatural na sua vida. Sabe aquelas vezes em que você teve vontade de gritar, Deus, tu estás aí, tu me esqueceu? Eu sempre estive aqui, eu nunca esqueci você, nem por um segundo. Na verdade, eu penso em você constantemente. Eu cuido de cada detalhe da sua vida. Eu conto os fios de cabelo da sua cabeça. Eu guardo cada lágrima que você derrama. Eu anoto cada oração que você faz. Nada, absolutamente nada que acontece com você passa despercebido por mim. E agora, depois de toda essa espera, depois de todos esses momentos de fé silenciosa que você manteve acesa, chegou a hora da resposta. Chegou a hora de você ver que eu sempre estive trabalhando a seu favor. Chegou a hora de você entender que o silêncio não era ausência, era preparação. Chegou a hora de você testemunhar que a espera valeu cada segundo. Então, quando você receber o seu milagre, e você vai receber, eu quero que você se lembre, ele não veio só porque você pediu. Ele veio porque você acreditou mesmo sem ver. Ele veio porque você confiou mesmo sem entender. Ele veio porque você manteve a fé viva mesmo quando tudo conspirava para matá-la. Esse milagre é a resposta àquela fé silenciosa que você cultivou nos seus momentos mais escuros. Meu querido filho, minha querida filha, quantas vezes você bateu em portas que não se abriram? Quantas vezes você se esforçou, lutou, se dedicou completamente a algo, mas não deu certo? Quantas vezes você viu oportunidades escaparem pelos seus dedos? E o pior, quantas vezes você sentiu que essas portas fechadas eram castigo, eram sinal de que você não era bom o suficiente, de que você estava fazendo algo errado? Eu preciso que você entenda uma verdade que vai libertar você de tanta culpa, de tanto questionamento. Cada porta que se fechou na sua vida, eu fechei por uma razão. E a razão não foi te punir. Não foi porque você não merecia. Não foi porque você falhou. Foi porque atrás daquela porta não estava o que eu preparei para você. Foi porque se você tivesse entrado por aquela porta, você ia se perder no caminho errado. Você se lembra daquela vaga de emprego que você queria tanto? Você se preparou, fez a entrevista, tinha certeza que ia conseguir e no final escolheram outra pessoa. Você ficou arrasado, você questionou seu valor, sua capacidade, você até duvidou de mim, mas deixa eu te contar o que você não sabia. Aquela empresa ia à falência 6 meses depois. Aquele chefe ia te humilhar diariamente. Aquele ambiente tóxico ia destruir sua saúde mental. Eu fechei aquela porta para te proteger de um futuro de sofrimento que você nem imaginava. E aquele relacionamento que você implorou para dar certo, você amava aquela pessoa, você fez de tudo, você se esforçou, tentou mudar, tentou ser melhor,
Mas mesmo assim, a pessoa foi embora. E você sentiu que seu mundo acabou. Você sentiu que nunca mais ia amar assim. Você sentiu que perdeu o amor da sua vida. Mas sabe o que eu estava vendo e você não? Eu estava vendo que aquela pessoa ia te trair daqui a 2 anos. Eu estava vendo que aquela pessoa ia te usar financeiramente. Eu estava vendo que se você continuasse naquele relacionamento, você ia perder sua essência, sua dignidade, sua alegria de viver. Eu fechei aquela porta para salvar você de uma dor muito maior. E aquele negócio que você tentou abrir e não deu certo, aquele investimento que você quase fez, mas algo te impediu no último momento, aquela mudança de cidade que não se concretizou, tudo isso que você interpretou como fracasso, como azar, como falta de sorte, era eu redirecionando você. Era eu dizendo: não é por aqui, o caminho é outro. Confie em mim, mas eu sei que é difícil. Eu sei que quando você está no meio da frustração, quando você vê seus planos desmoronarem, é difícil acreditar que existe algo melhor esperando. É difícil confiar quando você não consegue enxergar o quadro completo. É difícil aceitar o não quando você queria tanto sim. Mas eu preciso que você entenda. Em cada não que você recebeu, estava te aproximando do sim perfeito. Pensa na sua vida como um GPS. Quando você erra o caminho, o GPS recalcula a rota, certo? Ele te redireciona. Ele não te abandona ali perdido. Ele procura um novo caminho para te levar ao destino. É exatamente assim que eu trabalho na sua vida. Cada porta fechada é uma recalculação de rota. Cada plano que não deu certo é um redirecionamento. Eu estou constantemente ajustando o seu caminho para te levar exatamente onde você precisa chegar. E sabe qual é o problema? Você se apega tanto ao caminho que você planejou, que você não consegue ver os novos caminhos que eu estou abrindo. Você fica tão focado na porta que se fechou, que você não percebe as janelas que eu estou escancarando ao seu lado. Você fica tão preso ao passado, lamentando o que não deu certo, que você não enxerga o futuro extraordinário que eu estou construindo para você. Eu preciso que você solte. Eu preciso que você abra mão do controle. Eu preciso que você pare de tentar forçar portas que eu fechei e comece a procurar as portas que eu estou abrindo. Porque elas estão aí. Elas sempre estiveram aí. Mas você estava tão obcecado com o seu plano que não viu o meu plano muito melhor se desenrolando. E deixa eu te fazer uma pergunta. Das coisas que você queria tanto no passado e não conseguiu, quantas delas hoje você olha para trás e agradece por não ter conseguido? Quantas vezes você já disse: nossa, ainda bem que aquilo não deu certo? Pois é, isso deveria te ensinar a confiar mais em mim. Isso deveria te mostrar que eu sei o que estou fazendo. O que você precisa entender é que eu enxergo o final desde o começo. Eu vejo consequências que você não consegue imaginar. Eu conheço pessoas que ainda vão entrar na sua vida. Eu sei de oportunidades que ainda vão surgir. Eu tenho informações que você não tem acesso. E baseado em tudo isso, eu tomo decisões para te proteger, para te abençoar, para te guiar no caminho certo. Então, quando uma porta se fechar daqui para frente, eu não quero mais te ver chorando indefinidamente. Eu não quero mais te ver se culpando. Eu não quero mais te ver se sentindo um fracassado. Eu quero que você entenda, aquela porta se fechou porque eu tenho algo melhor. Aquela oportunidade passou porque eu tenho uma oportunidade maior. Aquela pessoa foi embora porque eu vou trazer a pessoa certa. Aquele caminho não deu certo porque o caminho certo está logo ali. E o milagre que você vai receber hoje, o milagre pelo qual você foi escolhido, é a prova viva de que todas aquelas portas fechadas te trouxeram exatamente para onde você precisava estar. É a prova de que o redirecionamento era necessário. É a prova de que eu sempre soube o que estava fazendo. Escreva nos comentários: Deus sabe o que faz na minha vida. Declare isso.
Declare que você confia nos meus redirecionamentos. Declare que você aceita o meu plano mesmo quando não entende, porque só quem confia de verdade recebe o melhor que eu tenho para dar. Meu amado filho, minha amada filha, deixa eu te revelar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga tudo que passou. Eu nunca testo alguém que não tem capacidade de vencer. Eu nunca permito que você enfrente uma batalha que você não possa superar. Eu nunca coloco no seu caminho um desafio maior do que a força que eu coloquei dentro de você. Então, quando você olha para trás e vê todas aquelas lutas, todas aquelas provações, todas aquelas situações impossíveis que você enfrentou, entenda uma coisa: você passou por tudo isso porque você é muito mais forte do que você imagina. O fato de você ter sido testado tão intensamente não é sinal de fraqueza. É sinal de que eu vi potencial em você que nem você vê em si mesmo. É sinal de que eu enxerguei naquele coração ferido uma capacidade de resistência sobre-humana. É sinal de que eu escolhi você para carregar uma vitória tão grande que precisava de preparação intensa. Sabe aquela dor que quase te destruiu, mas você sobreviveu? Aquilo provou que você é inabalável. Sabe aquela traição que deveria ter te acabado, mas você continuou de pé? Aquilo provou que sua fundação é sólida. Sabe aquela crise financeira que deveria ter te jogado na sarjeta, mas você deu a volta por cima? Aquilo provou que você tem sabedoria para administrar grandes bênçãos. Eu não desperdiço testes. Cada prova que você passou tinha um propósito específico. Cada desafio estava desenvolvendo uma habilidade que você ia precisar no futuro. Cada lágrima estava forjando um caráter que poucas pessoas têm. Você foi testado na solidão para aprender a não depender de pessoas, mas de mim. Você foi testado na falta para aprender a administrar a abundância que vem. Você foi testado na traição para aprender a ser leal. Você foi testado na rejeição para aprender o seu verdadeiro valor. E sabe qual foi o maior teste de todos? O teste da fé. O teste de continuar acreditando quando tudo dizia para você desistir. O teste de continuar orando quando parecia que ninguém ouvia. O teste de continuar esperando quando o tempo passava e nada mudava. Esse foi o teste mais difícil e você passou. Você está aqui hoje porque você passou. Muitas pessoas não entendem isso, mas quanto maior o teste, maior a bênção que vem depois. Quanto mais intensa a pressão, mais valioso o diamante que se forma. Quanto mais forte a tempestade, mais profundas as raízes que se desenvolvem. Então, quando você se pergunta, por que eu tive que passar por tudo isso? A resposta é simples. Porque o que eu preparei para você exige alguém com a sua força, com a sua resistência, com a sua fé inabalável. Você acha que qualquer pessoa conseguiria receber o milagre que eu vou te dar? Você acha que qualquer um teria estrutura para lidar com a transformação que está chegando na sua vida? Não. Por isso você foi escolhido. Por isso você foi testado. Por isso você passou pelo fogo e saiu purificado, não destruído. E deixa eu te contar algo que vai te emocionar. Durante todos aqueles testes, eu nunca tirei os meus olhos de você. Eu acompanhei cada momento. Eu estava ali quando você chorou escondido. Eu estava ali quando você pensou que não ia aguentar. Eu estava ali quando você caiu e teve que se levantar sozinho. E em cada um desses momentos, eu estava dizendo para os anjos, olha só, olha a força dele, olha a coragem dela, olha como ele se levanta, olha como ela não desiste. Este é o meu filho, esta é a minha filha, e eu vou recompensá-lo de forma extraordinária. Sabe por que muitas pessoas não recebem grandes milagres? Porque elas desistem no primeiro teste. Elas param na primeira dificuldade. Elas abandonam a fé quando as coisas ficam complicadas. Mas você não. Você continuou. E cada vez que você continuou,
Cada vez que você deu mais um passo mesmo com as pernas bambas, cada vez que você tentou mais uma vez mesmo achando que não ia conseguir, você estava acumulando uma recompensa celestial. Agora, eu quero que você olhe para todas aquelas cicatrizes, aquelas feridas que já fecharam, aquelas batalhas que você venceu, aquelas tempestades que você atravessou. Não olhe para elas com vergonha. Não olhe para elas com tristeza, olhe para elas com orgulho, porque cada uma delas é uma medalha de honra, cada uma delas é a prova de que você é um guerreiro, uma guerreira, cada uma delas é a evidência de que você merece tudo que está prestes a receber. E quando o seu milagre se manifestar, quando as pessoas virem a transformação na sua vida e perguntarem como você conseguiu, você vai poder mostrar essas cicatrizes e dizer: eu conquistei isto, eu mereci isto, eu passei pelo inferno e voltei de pé, e agora estou colhendo a recompensa da minha resistência. Você foi testado porque você é especial. Você foi provado porque você é escolhido. Você passou pelo fogo porque você é ouro puro. E agora, depois de tudo, depois de provar o seu valor, chegou a hora da recompensa. Chegou a hora de você receber o milagre que está reservado apenas para quem resiste, para quem não desiste, para quem mantém a fé mesmo no escuro. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo em você que a maioria das pessoas não tem mais: pureza de coração. E eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de intenção. Eu estou falando daquela bondade genuína que você carrega, mesmo depois de tudo que te fizeram. Eu estou falando daquela luz que ainda brilha dentro de você, mesmo depois de tantas tentativas de apagá-la. Você acha que eu não vi? Você acha que eu não percebi? Eu vi cada vez que você ajudou alguém mesmo sem ter nada. Eu vi cada vez que você compartilhou o pouco que tinha. Eu vi cada vez que você perdoou quem não merecia perdão. Eu vi cada vez que você disse uma palavra de encorajamento para alguém, mesmo estando destruído por dentro. Eu vi cada vez que você escolheu o amor ao invés da vingança, a paz ao invés do conflito, a bondade ao invés da amargura. E sabe o que é mais impressionante? Você fez tudo isso sem esperar reconhecimento. Você fez porque está na sua essência. Você fez porque, apesar de tudo, você ainda acredita no bem. Você ainda acredita que vale a pena ser uma pessoa boa, mesmo vivendo em um mundo onde as pessoas boas parecem sempre se dar mal. Quantas vezes você foi usado e mesmo assim continuou ajudando outros? Quantas vezes você foi traído e mesmo assim continuou confiando? Quantas vezes machucaram seu coração e mesmo assim você continuou amando? Isso, meu amado, isso é raridade. Isso é tesouro. Isso é algo que chama a minha atenção de forma especial. Em um mundo cheio de pessoas amargas, você escolheu permanecer doce. Em um mundo cheio de pessoas vingativas, você escolheu perdoar. Em um mundo cheio de pessoas egoístas, você escolheu dar. Em um mundo cheio de pessoas falsas, você escolheu ser autêntico. E você acha que isso passou despercebido. Você acha que eu não estava anotando cada ato de bondade, cada gesto de generosidade, cada momento em que você escolheu o caminho certo, mesmo sendo o mais difícil? Eu sei que às vezes você se perguntou se valia a pena. Eu sei que houve momentos em que você pensou: por que eu continuo sendo bom se as pessoas só se aproveitam de mim? Eu sei que você teve vontade de endurecer seu coração, de se tornar frio, de parar de se importar, mas você não fez isso. Você manteve seu coração macio. E essa, minha filha, meu filho, foi a maior vitória de todas. Porque é fácil se tornar amargo depois das decepções. É fácil fechar o coração depois das dores. Mas permanecer com o coração puro, permanecer bondoso, permanecer generoso, isso é força verdadeira. Sabe por que você foi escolhido para receber este milagre? Porque você tem algo que não pode ser comprado, não pode ser fingido, não pode ser fabricado.
Você tem pureza de intenção. Quando você ajuda, você não está calculando o que vai ganhar em troca. Quando você ama de verdade. Quando você ora por alguém, você ora de coração. Quando você dá sem esperar retorno. Essa pureza é como um farol que ilumina o seu nome no meu livro. Eu estou cansado de pessoas que me procuram só quando precisam de algo. Eu estou cansado de pessoas que fazem barganha comigo. Deus, se tu me deres isso, eu vou fazer aquilo. Eu estou cansado de pessoas que são boas apenas quando está sendo conveniente, quando alguém está olhando, quando há algo a ganhar. Mas você é bom porque é bom. Você ama porque ama. Você ajuda porque ajuda. Não há cálculo, não há manipulação, não há interesse oculto. É genuíno, é verdadeiro, é puro. E deixa eu te contar uma coisa. Toda vez que você fez algo bom sem que ninguém visse, eu vi. Toda vez que você ajudou alguém anonimamente, eu anotei. Toda vez que você orou por um inimigo, eu registrei. Toda vez que você deu sem esperar nada em troca, eu multipliquei no mundo espiritual. Porque eu não trabalho com o sistema de troca do mundo. Eu trabalho com o sistema de multiplicação. Você dá 1, eu devolvo 100. Você dá 100, eu devolvo 1000. Você dá amor, eu devolvo amor multiplicado. E o milagre que você vai receber não é apenas porque você pediu. É porque você mereceu. É porque você provou, através das suas ações, que você tem um coração que reflete o meu coração. É porque você mostrou que mesmo em um mundo quebrado, é possível manter a bondade viva. É porque você é a prova de que pessoas boas não se dão mal. Elas apenas esperam mais, porque eu estou preparando algo proporcional à grandeza do coração delas. Então nunca mais duvide do valor da sua bondade. Nunca mais questione se vale a pena ser uma pessoa boa. Nunca mais pense que você está perdendo tempo sendo generoso, sendo amoroso, sendo perdoador. Porque cada ato de bondade é uma semente plantada. E chegou a hora da colheita. Chegou a hora de você receber a recompensa por tudo aquilo que você plantou quando ninguém estava vendo. Escreva nos comentários: meu coração puro atrai milagres. Eu preciso ver você reconhecendo o tesouro que você carrega dentro de você. Eu preciso ver você valorizando a sua bondade, porque quem reconhece o próprio valor está pronto para receber a recompensa. Meu amado filho, minha amada filha, existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Existe um tempo para plantar e um tempo para colher. Existe um tempo para chorar e um tempo para rir. Existe um tempo para esperar e um tempo para receber. E eu estou aqui, olhando diretamente nos seus olhos através destas palavras para te dizer: o seu tempo de receber chegou. O momento exato que eu planejei desde o início dos tempos finalmente se cumpriu. A hora do seu milagre é agora. Você esperou tanto, você passou tantos anos acreditando que algo ia mudar. Você acordou tantas manhãs esperando que aquele dia fosse diferente. Você foi dormir tantas noites com a esperança de que amanhã seria melhor. E houve momentos em que você quase desistiu dessa esperança. Houve momentos em que você pensou: talvez não seja para mim, talvez eu esteja me iludindo. Talvez eu tenha que aceitar que esta é a minha vida e não vai mudar. Mas eu nunca permiti que você desistisse completamente. Eu sempre mantive uma fagulha acesa dentro de você. E hoje, essa fagulha vai se transformar em um fogo incontrolável de milagres. Mas por que agora? Por que não antes? Por que você teve que esperar tanto? Deixa eu te explicar algo sobre o meu tempo que vai te trazer paz e entendimento. Existe uma diferença entre o tempo cronológico e o tempo perfeito. No tempo cronológico, você conta dias, meses, anos, mas no tempo perfeito, não se conta por calendários, se conta por maturidade, por preparação, por alinhamento de fatores.
Se eu tivesse te dado este milagre há 2 anos, você não estaria pronto. Você não tinha a maturidade emocional que tem hoje. Você não tinha a sabedoria que adquiriu através do sofrimento. Você não tinha a humildade que desenvolveu através das quedas. Você não tinha a fé testada e aprovada que tem agora. Se eu tivesse entregue o milagre antes, você ia desperdiçá-lo, ia se destruir com ele, ia se perder no caminho. Além disso, não dependia só de você estar pronto. Eu precisava preparar o ambiente. Eu precisava tirar pessoas tóxicas do seu caminho. Eu precisava fechar portas que iam te atrapalhar. Eu precisava alinhar circunstâncias, organizar encontros, preparar oportunidades. Eu precisava mover peças no tabuleiro da sua vida de forma que, quando o milagre chegasse, não houvesse nada para sabotá-lo. E mais importante ainda, eu precisava que você chegasse no ponto de quebrantamento, onde você não tivesse dúvidas de que foi eu quem fez. Eu precisava que você estivesse tão no fundo, tão sem saída humana, tão dependente de intervenção divina, que quando o impossível acontecesse, você soubesse com absoluta certeza, foi Deus. Porque se ainda houvesse uma brecha para você pensar, consegui pelos meus próprios méritos, você ia se orgulhar, você ia esquecer de mim, você ia se perder na soberba, mas agora você está no ponto perfeito, você está pronto, o ambiente está pronto, as pessoas certas estão posicionadas, as oportunidades estão alinhadas, os obstáculos foram removidos e o mais importante, a sua fé está no nível exato que eu precisava que estivesse para receber o que eu vou te dar. Sabe aquela sensação que você está tendo agora? Aquele aperto no peito, aquela emoção inexplicável, aquela certeza crescendo dentro de você? Isso é o seu espírito reconhecendo a verdade. É a sua alma confirmando que sim, este é o momento. É a sua fé respondendo à minha promessa e dizendo, eu recebo, e eu quero que você entenda algo poderoso. Quando eu digo que é agora, eu não estou falando de daqui a 1 semana, daqui a 1 mês. Eu estou falando de agora. O processo já começou. Desde o momento em que você clicou neste vídeo, desde o momento em que você começou a absorver estas palavras, o sobrenatural já foi ativado na sua vida. Coisas já estão se movendo no mundo espiritual. Portas já estão sendo destrancadas. Bênçãos já estão sendo liberadas. Milagres já estão sendo manifestados. Nos próximos dias, você vai começar a ver sinais. Você vai começar a perceber mudanças. Coisas que estavam travadas vão começar a se desbloquear. Pessoas que tinham te esquecido vão começar a te procurar. Oportunidades que pareciam impossíveis vão começar a aparecer. Problemas que pareciam sem solução vão começar a se resolver sozinhos. E você vai saber. É a mão de Deus operando. Mas eu preciso te fazer um alerta importante. Quando o milagre começar a se manifestar, o inimigo vai tentar fazer você duvidar. Ele vai trazer pensamentos de descrédito. Ele vai colocar pessoas para falarem que é coincidência. Ele vai tentar fazer você questionar se realmente é meu trabalho. Não caia nessa armadilha. Permaneça firme. Permaneça em fé. Permaneça confiante de que o que eu comecei, eu vou terminar. E quando tudo estiver completo, quando você olhar para a transformação total da sua vida, você vai entender perfeitamente por que teve que esperar. Você vai olhar para trás e agradecer por cada dia de espera, porque cada dia foi necessário para chegar neste resultado perfeito. Você vai entender que o timing de Deus nunca falha. Você vai compreender que vale a pena esperar o melhor de Deus do que ter o quase de imediato. O momento exato chegou. A hora certa é esta. O dia escolhido é hoje. E você, meu filho, minha filha, você está no centro deste momento sobrenatural, onde o céu e a terra se encontram para realizar o impossível na sua vida. Meu querido filho, minha querida filha,
Agora chegou o momento de você saber exatamente o que este milagre vai fazer na sua vida. Porque não é apenas uma bênção qualquer. Não é apenas uma melhora aqui ou ali. Não é apenas um alívio temporário. É uma transformação completa. É uma reviravolta total. É uma reconstrução do zero de áreas que estavam destruídas há anos. Primeiro, eu vou transformar a sua situação financeira. Aquela angústia que te tira o sono, aquela conta que você não sabe como vai pagar, aquela dívida que parece impossível de quitar, aquele sonho que você teve que adiar por falta de dinheiro, tudo isso vai mudar. Eu vou abrir portas de provisão que você nem sabia que existiam. Eu vou trazer oportunidades que vão multiplicar o que você tem. Eu vou fazer você prosperar de forma que as pessoas vão olhar e perguntar: como isso aconteceu tão rápido? Mas não para por aí. Eu vou transformar os seus relacionamentos. Aquela solidão que te consome, aquele sentimento de abandono, aquela sensação de que ninguém te entende, isso vai acabar. Eu vou trazer pessoas verdadeiras para a sua vida. Eu vou te cercar de relacionamentos saudáveis, de amizades genuínas, de amor verdadeiro. As pessoas que te usaram, que te traíram, que te abandonaram, elas vão ser substituídas por pessoas que vão te valorizar, te respeitar, te amar de verdade. E a sua saúde? Aquela doença que os médicos não conseguem curar, aquela dor que não passa, aquele problema que te limita, eu vou tocar no seu corpo. Eu vou restaurar o que estava quebrado. Eu vou curar o que estava doente. Eu vou devolver a força que você perdeu. Você vai se sentir renovado, revigorado, cheio de vida novamente. E quando você voltar aos médicos, eles vão fazer novos exames e vão dizer: não entendemos o que aconteceu. Isso é impossível cientificamente. E você vai sorrir e dizer: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mas a transformação mais importante vai acontecer dentro de você. Eu vou curar as feridas emocionais que ninguém vê. Eu vou restaurar a sua autoestima que foi destruída. Eu vou tirar aquela tristeza profunda que te acompanha há anos. Eu vou remover a ansiedade que te paralisa. Eu vou libertar você do medo que te prende. Eu vou substituir a angústia por paz, a tristeza por alegria, o desespero por esperança, a insegurança por confiança. Você vai acordar de manhã e sentir algo que não sentia há muito tempo: vontade de viver. Você vai olhar no espelho e finalmente vai gostar do que vê. Você vai pensar no futuro e, ao invés de medo, vai sentir empolgação. Você vai lembrar do passado sem mais aquela dor sufocante no peito. Porque eu vou curar não apenas as circunstâncias, mas a sua alma e a sua família. Aquela situação que parecia sem solução, aquele filho que se afastou, aquele casamento que estava destruído, aquele familiar que estava doente, aquela briga que separou vocês. Eu vou intervir. Eu vou tocar corações que pareciam endurecidos. Eu vou restaurar relacionamentos que pareciam perdidos. Eu vou trazer de volta quem se afastou. Eu vou curar o que estava quebrado. Eu vou reconstruir o que foi destruído. E os seus sonhos que você enterrou, aquele projeto que você desistiu, aquele talento que você parou de usar, aquele objetivo que você abandonou porque achou impossível, eu vou ressuscitar tudo isso. Eu vou te dar uma segunda chance. Eu vou abrir portas que vão te permitir realizar o que você sempre quis. E não vai ser da forma mediocre que você imaginava. Vai ser de forma extraordinária. Vai ser além do que você sonhou. A sua reputação que foi destruída, eu vou restaurar. Aquelas mentiras que contaram sobre você, eu vou expor a verdade. Aquelas pessoas que te julgaram injustamente, elas vão reconhecer que estavam erradas. Aqueles que te humilharam, eles vão testemunhar a sua vitória. Porque quando eu exalto alguém, não há quem possa derrubar. Quando eu restauro um nome, não há quem possa manchar. E sabe o que é mais incrível?
Todas essas transformações não vão acontecer isoladamente, elas vão acontecer simultaneamente. Você não vai ter que escolher entre saúde ou prosperidade, entre paz ou relacionamentos. Você vai receber tudo junto, porque quando eu decido abençoar alguém, eu não faço pela metade. Eu faço completo, eu faço transbordante, eu faço de forma que não caiba em você. As pessoas vão olhar para você daqui a alguns meses e vão dizer: o que aconteceu com você? Você está diferente, você está radiante, você está próspero, você está feliz. O que mudou? E você vai ter a oportunidade de testemunhar. Você vai ter a oportunidade de contar como o Deus do impossível transformou completamente a sua vida. Você vai ter a oportunidade de ser prova viva de que eu ainda faço milagres. Mas tem uma condição. Você precisa crer. Você precisa receber isto em fé. Você precisa declarar: eu creio que tudo isso vai acontecer na minha vida, porque a fé é a chave que abre o depósito das bênçãos. Sem fé, o milagre fica trancado, mas com fé, ele se manifesta com poder total. Escreva nos comentários: eu recebo essa transformação completa. Declare, profetize sobre a sua própria vida. Ative o milagre através da sua declaração de fé, porque quem declara, recebe. Quem profetiza, vive. Quem crê, vê. Meu amado filho, minha amada filha, agora que você sabe que o milagre está chegando, que a transformação está a caminho, eu preciso te preparar para algo muito importante, a responsabilidade que vem junto com a bênção. Porque receber um milagre não é só privilégio, é também responsabilidade. Não é só vitória, é também missão. Não é só conquista, é também compromisso. Muitas pessoas pedem milagres, mas não estão preparadas para lidar com eles. Muitas pessoas querem a bênção, mas não querem a responsabilidade. Muitas pessoas desejam a transformação, mas não querem mudar o comportamento. E por isso, muitas pessoas recebem e depois perdem. Muitas alcançam e depois deixam escapar. Muitas conquistam e depois voltam para onde estavam. Mas isso não vai acontecer com você, porque eu vou te ensinar agora o que fazer quando o milagre chegar. Primeira responsabilidade: não esqueça de mim. É incrível como isso é comum. A pessoa passa anos me buscando, me chamando, me implorando, mas quando a vida melhora, quando a situação se resolve, quando o milagre acontece, ela simplesmente se esquece de mim. Ela para de orar, ela para de buscar, ela para de agradecer. E sabe o que acontece? A bênção começa a escorrer pelos dedos, porque uma bênção desconectada da fonte não se sustenta. Então eu quero que você me prometa algo agora. Quando você prosperar, não se esqueça dos dias de escassez. Quando você estiver saudável, não se esqueça dos dias de doença. Quando você estiver cercado de pessoas, não se esqueça dos dias de solidão. Quando você estiver feliz, não se esqueça dos dias de tristeza. Porque é nesses lembretes que mora a gratidão. E a gratidão é o que mantém o canal da bênção aberto. Segunda responsabilidade: seja grato publicamente. Não fique envergonhado de testemunhar o que eu fiz por você. Não tenha medo do que as pessoas vão pensar. Não esconda o milagre por receio de parecer fanático. Quando alguém perguntar como você conseguiu, não dê créditos vagos ao destino ou à sorte. Diga claramente: foi Deus, foi um milagre. Eu não tinha mais saída e Deus abriu um caminho. Porque sabe o que acontece quando você testemunha? Você inspira outras pessoas. Você dá esperança para quem está passando pelo que você passou. Você se torna instrumento para que outros também creiam. E cada vez que você testemunha, você fortalece a sua própria fé. Você reafirma o milagre. Você impede que o tempo te faça esquecer ou minimizar o que aconteceu. Terceira responsabilidade: ajude outros. Você foi abençoado para ser bênção. Você foi curado para curar. Você foi restaurado para restaurar. Quando você prosperar financeiramente, lembre-se de quem tem fome. Quando você tiver abundância,
Lembre-se de quem vive na escassez. Quando você estiver bem, lembre-se de quem está mal. E não apenas lembre, haja, ajude, doe, compartilhe, estenda a mão. Porque o milagre na sua vida não é só sobre você, é sobre todas as pessoas que você vai impactar depois que ele acontecer. É sobre aquela mãe solteira que você vai poder ajudar. É sobre aquela criança que você vai poder alimentar. É sobre aquele jovem que você vai poder incentivar. É sobre aquele idoso que você vai poder visitar. Você é um canal, não um poço. A bênção precisa fluir através de você, não ficar estagnada em você. Quarta responsabilidade: não se torne soberbo. Quando as coisas melhorarem na sua vida, quando você conquistar o que tanto desejou, quando as pessoas começarem a te admirar, cuidado com o orgulho, cuidado com a soberba, cuidado com achar que você conseguiu pelos seus próprios méritos, porque a mesma mão que te exaltou pode te humilhar. O mesmo Deus que te levantou pode te deixar cair, se você se esquecer de que foi Ele quem fez tudo. Mantenha a humildade, mantenha os pés no chão, mantenha o coração grato, mantenha a consciência de que sem mim você não é nada. De que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você conquistou, veio de mim. Isso não é para te diminuir, é para te proteger, porque a humildade te protege da queda, a gratidão te protege da perda, a consciência da dependência de mim te protege da autodestruição. Quinta responsabilidade: use o milagre sabiamente. Se eu te der provisão financeira, não saia gastando de forma irresponsável. Seja sábio, invista bem, poupe, planeje. Se eu te der um novo relacionamento, não repita os erros do passado. Valorize, cuide, respeite. Se eu te der uma oportunidade profissional, não se acomode. Trabalhe com excelência. Seja dedicado, seja íntegro. Se eu te der saúde, não volte aos hábitos que te adoeceram. Cuide do seu corpo, alimente-se bem, exercite-se. Eu não estou te dando este milagre para você desperdiçar. Eu estou te dando para você administrar com sabedoria, para você multiplicar, para você fazer valer cada lágrima que você derramou, cada oração que você fez, cada dia que você esperou. Então, seja responsável com o que eu vou te dar. Sexta responsabilidade: permaneça em mim. Quando o milagre acontecer, não é hora de se afastar. É hora de se aproximar ainda mais. Continue orando, continue buscando, continue lendo a minha palavra, continue congregando, continue servindo, porque a mesma fé que atraiu o milagre precisa continuar ativa para mantê-lo. A mesma dependência que te trouxe até aqui precisa continuar para te manter no topo. E a última responsabilidade, mas não menos importante: não compare o seu milagre com o de outros. Não olhe para o lado e sinta inveja porque parece que a bênção do outro é maior que a sua. Não menospreze o que eu te dei só porque é diferente do que eu dei para outra pessoa. Cada milagre é personalizado. Cada bênção é específica, cada transformação é única. O que eu preparei para você é exatamente o que você precisa, na medida exata, no formato perfeito para a sua vida. Então receba com gratidão, receba com alegria, receba com a consciência de que junto com o milagre vem a responsabilidade de honrá-lo, de cuidar dele, de usá-lo para a glória do meu nome. Porque quando você faz isso, quando você é um mordomo fiel do que eu te dou, eu confio ainda mais em você. E se eu confio mais, eu dou mais. E a bênção não para. Ela se multiplica, ela aumenta, ela transborda cada vez mais. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao último capítulo desta mensagem poderosa, mas quero que você entenda algo fundamental. Este não é um ponto final.
Este é o início de tudo. Este é o momento em que a sua vida antiga fica para trás e a sua vida nova, a vida que eu sempre planejei para você, finalmente começa a se manifestar com todo o seu esplendor. Mas para que isso aconteça de forma plena, para que o milagre não seja apenas um evento passageiro, mas se torne a sua realidade permanente, eu preciso te ensinar agora os segredos de como caminhar comigo daqui para frente. Primeiro, eu quero que você compreenda a diferença entre receber um milagre e viver em milagres. Receber um milagre é um evento. Você pede, eu respondo, algo extraordinário acontece na sua vida. Mas viver em milagres é um estilo de vida. É quando o sobrenatural deixa de ser exceção e se torna a sua rotina. É quando as impossibilidades se curvam diante de você constantemente. É quando as bênçãos não param de fluir, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E eu não quero te dar apenas um milagre, eu quero te ensinar a viver em milagres pelo resto da sua vida. Para isso acontecer, o primeiro passo essencial é estabelecer uma intimidade verdadeira comigo. E quando eu falo de intimidade, não estou falando de religiosidade. Não estou falando de rituais vazios, de orações decoradas, de frequentar lugares santos apenas por obrigação. Estou falando de um relacionamento real, profundo, sincero. Estou falando de você me conhecer de verdade, de você conversar comigo como conversa com um amigo, de você compartilhar seus medos, suas alegrias, suas dúvidas, seus sonhos comigo. Você precisa entender que eu não sou um Deus distante, que só aparece quando você está em crise. Eu não sou um gênio da lâmpada que você esfrega quando precisa de algo. Eu sou seu pai, eu sou seu amigo mais íntimo, eu sou aquele que te conhece melhor do que você se conhece. E eu desejo ter um relacionamento diário, constante, profundo com você. Então separe um tempo todos os dias só para mim. Não precisa ser um tempo gigantesco no início, pode começar com 15 minutos, mas que seja um tempo sagrado, onde você desliga o celular, desliga a televisão, fecha a porta e fica a sós comigo. Nesse tempo, converse comigo de verdade. Não precisa usar palavras bonitas ou linguagem religiosa. Fale comigo como você fala com alguém que você ama. Me conte como foi o seu dia. Me conte o que está te preocupando. Me conte seus sonhos, seus planos, seus medos. E depois de falar, fica em silêncio. Aprenda a ouvir minha voz. Ela não vem como trovão. Ela vem como um sussurro suave no seu coração. Ela vem como um pensamento que te traz paz. Ela vem como uma certeza inexplicável que surge dentro de você. Leia minha palavra. Não leia como quem lê um livro qualquer. Leia como quem está recebendo uma carta de amor. Porque é isso que a Bíblia é. Uma carta de amor que eu escrevi para você. Cada versículo, cada história, cada promessa ali está falando com você, sobre você, para você. E quando você lê com o coração aberto, quando você medita naquelas palavras, elas se tornam vivas dentro de você. Elas se tornam força, se tornam direção, se tornam revelação. E adore. Coloque uma música de adoração e simplesmente me adore. Não porque eu preciso da sua adoração, eu não preciso de nada, mas porque você precisa adorar. Porque na adoração você se conecta comigo de uma forma profunda. Porque na adoração você se lembra de quem eu sou e de quem você é em mim. Porque na adoração as cargas pesadas caem, a ansiedade se dissolve, a paz invade, a alegria transborda. A adoração não é para me impressionar. É para te transformar. Esse tempo diário de intimidade comigo será o oxigênio do seu milagre. Será a força que mantém tudo funcionando. Será a proteção contra os ataques do inimigo. Será a fonte da sua sabedoria para tomar decisões. Será o combustível da sua fé. Então não negocie isso. Não coloque outras coisas acima disso.
Faça disso a sua prioridade número 1 e você vai ver como tudo na sua vida começa a fluir de forma sobrenatural. O segundo passo crucial é proteger o que eu te dei. E isso é tão importante que eu preciso te explicar em detalhes. Quando o milagre acontecer na sua vida, quando as pessoas começarem a ver a transformação, nem todas vão se alegrar. Isso pode parecer chocante, mas é a verdade. Você vai descobrir que há pessoas que secretamente preferiam te ver sofrendo. Há pessoas que se sentiam superiores quando você estava quebrado. Há pessoas que vão sentir inveja da sua vitória. Há pessoas que vão tentar minimizar o que eu fiz, dizendo que foi sorte, coincidência, esforço seu. Então seja sábio. Não saia contando todos os detalhes da sua bênção para qualquer pessoa. Não exponha demais suas vitórias nas redes sociais, tentando provar algo para alguém. Não entre em competições tolas de quem está melhor. Guarde certas coisas entre você e mim. Compartilhe sim, testemunhe sim, mas com discernimento. Compartilhe com pessoas que genuinamente se alegram com você. Compartilhe para glorificar meu nome, não para inflar seu ego. Compartilhe para dar esperança, não para provocar inveja. E tem outra coisa importante sobre proteção. Proteja seu milagre das suas próprias atitudes negativas. Muitas pessoas recebem a bênção, mas a perdem porque voltam aos mesmos comportamentos que as levaram à crise. Se eu te der provisão financeira, não volte aos hábitos de gastar irresponsavelmente. Se eu te der saúde, não volte aos vícios que te adoeceram. Se eu te der um relacionamento, não volte aos padrões tóxicos que destruíram relacionamentos anteriores. Proteja o milagre sendo disciplinado, sendo sábio, sendo obediente aos meus princípios. O terceiro passo é crescer continuamente. O milagre que você está prestes a receber é glorioso, mas não é o máximo que eu tenho para você. É apenas o começo. Eu tenho bênçãos sobre bênçãos, glória sobre glória, vitória sobre vitória preparadas para o seu futuro. Mas para acessar níveis mais altos de bênção, você precisa crescer para níveis mais altos de maturidade espiritual. Você não pode querer as bênçãos de um gigante espiritual tendo a mentalidade de um bebê espiritual. Então, esteja disposto a crescer. Esteja disposto a sair da sua zona de conforto. Esteja disposto a ser confrontado, corrigido, moldado. Quando eu te mostrar áreas da sua vida que precisam mudar, não se ofenda. Não fique na defensiva, não arrume desculpas. Simplesmente reconheça, se arrependa e mude. Porque cada vez que você permite ser transformado, você sobe um degrau. Cada vez que você obedece, mesmo quando é difícil, você conquista um novo território. Cada vez que você morre para o seu ego, você vive mais plenamente para mim. Cresça no conhecimento, estude minha palavra com profundidade. Não se contente com o conhecimento superficial. Busque entender, busque sabedoria, busque revelação. Cresça no caráter. Trabalhe nas áreas fracas da sua personalidade. Se você é impaciente, aprenda paciência. Se você é orgulhoso, desenvolva humildade. Se você é egoísta, pratique generosidade. Cresça na fé. Atreva-se a crer em coisas maiores. Atreva-se a sonhar sonhos impossíveis. Atreva-se a confiar em mim para milagres ainda maiores. O quarto passo é servir com excelência. Você foi abençoado para ser bênção. Esta não é apenas uma frase bonita, é um princípio espiritual fundamental. Quando você serve, quando você ajuda, quando você se doa, você ativa uma lei espiritual de semeadura e colheita. Você planta sementes que vão gerar colheitas abundantes. Você abre torneiras celestiais sobre a sua vida. Você se torna um canal através do qual eu posso fluir para abençoar outros. Então, encontre formas práticas de servir. No seu lar, seja a melhor versão de você mesmo. Seja o filho ou filha que honra os pais. Seja o pai ou mãe que investe tempo de qualidade nos filhos. Seja o cônjuge que ama, respeita e valoriza.
Seja o irmão que se preocupa e cuida. Na sua comunidade, identifique necessidades e faça algo. Pode ser ajudar um vizinho idoso. Pode ser participar de ações sociais. Pode ser simplesmente ser uma pessoa gentil, educada, prestativa com todos que cruzam o seu caminho. No seu ambiente de trabalho, seja excelente. Não faça o mínimo necessário. Vá além. Seja a pessoa mais dedicada, mais honesta, mais confiável da equipe, porque quando você trabalha com excelência, você não está apenas trabalhando para seu chefe, você está trabalhando para mim. E eu vejo, e eu recompenso. Eu abro portas que homem nenhum pode fechar. Eu te promovo de formas que vão surpreender a todos. E na igreja, use seus talentos. Não seja apenas um frequentador passivo. Envolva-se, contribua, faça a diferença. Seja instrumento de transformação na vida de outros. Mas aqui vai um segredo importante sobre servir. Faça com o coração certo. Não sirva para ser visto. Não sirva esperando reconhecimento. Não sirva por obrigação religiosa. Sirva porque você ama. Sirva porque você é grato. Sirva porque você entende que foi salvo para salvar, curado para curar, abençoado para abençoar. Quando você serve com esse coração, quando você serve em secreto, sem alarde, sem expectativa de retorno, eu vejo. E eu recompenso publicamente o que você faz em secreto. O quinto passo é viver em gratidão constante. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma escolha. É uma decisão diária de focar no que você tem ao invés do que te falta. É decidir enxergar bênçãos ao invés de problemas. É reconhecer minha bondade mesmo quando nem tudo está perfeito. E a gratidão é poderosa porque ela muda a sua perspectiva. Ela muda a química do seu cérebro. Ela transforma a forma como você enxerga a vida. Então, pratique gratidão ativamente. Toda manhã, antes de olhar o celular, antes de fazer qualquer outra coisa, agradeça. Agradeça por acordar vivo. Agradeça pelo ar nos pulmões. Agradeça pela sua família. Agradeça pelo teto sobre sua cabeça. Agradeça pela comida que vai comer. Agradeça pelo trabalho que tem ou pelas oportunidades que virão. Agradeça pelo milagre que está acontecendo. Comece o dia focando em gratidão e veja como o dia inteiro muda. Durante o dia, quando algo bom acontecer, pare e agradeça. Um sinal verde quando você está com pressa? Agradeça. Uma vaga de estacionamento que surge na hora certa? Agradeça. Uma palavra gentil de alguém? Agradeça. Um problema que se resolve? Agradeça. Porque quando você vive percebendo as pequenas bênçãos e agradecendo por elas, você treina seu cérebro para enxergar mais bênçãos. E quanto mais você enxerga, mais razões você tem para ser grato. É um ciclo virtuoso que atrai ainda mais bênçãos. À noite, antes de dormir, faça uma revisão do dia e encontre pelo menos 5 coisas pelas quais você é grato. Podem ser coisas pequenas, podem ser coisas óbvias, mas encontre e declare. Porque você nunca vai dormir com ansiedade se você adormecer agradecendo. Você nunca vai acordar deprimido se você dormiu em gratidão. A gratidão é um escudo contra a negatividade, um antídoto contra a amargura, uma arma contra a depressão. O sexto passo é andar em perdão total. Escute com atenção, porque isso é crucial. Você não pode manter o milagre vivo se você está segurando mágoas. Você não pode viver em bênçãos se você está alimentando ressentimento. Você não pode prosperar se você está preso ao passado por falta de perdão. O perdão não é opcional se você quer tudo que eu tenho para você. É obrigatório. Então perdoe. Perdoe quem te traiu. Perdoe quem te abandonou. Perdoe quem te machucou. Perdoe quem te usou. Perdoe quem mentiu sobre você. Perdoe quem roubou de você. Perdoe até quem não pediu perdão. Perdoe até quem nem reconhece que errou. Porque o perdão não é sobre eles merecerem. É sobre você merecer paz. É sobre você se libertar da prisão da amargura.
É sobre você cortar as correntes que te prendem ao passado para poder voar no presente e no futuro. E atenção, perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Não significa permitir que a pessoa continue te machucando. Não significa voltar para relacionamentos tóxicos. Perdoar é liberar a pessoa do tribunal do seu coração. É entregar a ela a mim para eu lidar como eu achar melhor. É decidir que você não vai mais carregar o peso do rancor. É escolher a liberdade ao invés da vingança. E quando você faz isso, quando você verdadeiramente perdoa, você sente um peso saindo dos seus ombros. Você sente uma leveza tomando conta de você. Você sente a paz invadindo. E tem mais. Perdoe você mesmo. Muitas pessoas vivem presas em culpa por erros do passado. Vivem se punindo por escolhas erradas. Vivem se condenando por coisas que já se arrependeram. Mas eu já te perdoei. Então, se eu, que sou perfeito e santo, te perdoei, quem é você para não se perdoar? Você é maior que eu? Você é mais justo que eu? Não. Então aceite o perdão. Libere-se da culpa. Entenda que o seu passado não define o seu futuro. Entenda que eu olho para você e não vejo seus erros. Eu vejo meu filho, minha filha, redimido, restaurado, perdoado. O 7º passo é obedecer prontamente. A obediência é a chave que abre portas que nenhuma outra coisa abre. A obediência te coloca na trajetória exata da bênção. A obediência atrai favor divino de forma sobrenatural, mas a obediência precisa ser pronta, não relutante. Precisa ser imediata, não depois de você analisar e debater. Precisa ser total, não parcial. Quando eu te falar para fazer algo, faça. Mesmo que não faça sentido lógico, mesmo que pareça loucura para a mente natural, mesmo que outras pessoas te achem maluco, porque eu vejo o que você não vê. Eu conheço o futuro que você não conhece. Eu sei onde aquele caminho vai dar. E quando você obedece cegamente, quando você confia sem questionar, você está declarando: Deus, eu confio mais em Ti do que na minha própria razão. Eu confio mais na Tua sabedoria do que na minha inteligência. E sabe o que acontece quando você obedece? Milagres acontecem, portas se abrem, conexões divinas se formam, provisões sobrenaturais aparecem, porque eu estou esperando apenas a sua obediência para liberar coisas extraordinárias. Mas se você fica debatendo, questionando, hesitando, você perde o timing. Você perde a oportunidade. Você fica vendo de longe as bênçãos que poderiam ter sido suas se você tivesse obedecido quando eu falei. Então, desenvolva ouvidos espirituais sensíveis. Aprenda a discernir minha voz. E quando você ouvir, haja imediatamente. Se eu te disser para ligar para alguém, ligue. Se eu te disser para dar algo para alguém, dê. Se eu te disser para pedir perdão, peça. Se eu te disser para mudar de direção, mude. Não espere entender completamente. Não espere ter todas as respostas. Não espere se sentir 100% seguro. Obediência requer fé. E fé é agir sem ver o caminho completo, apenas confiando que aquele que te guia sabe exatamente para onde está te levando. O 8º passo é construir relacionamentos saudáveis. Você não foi criado para viver isolado. Você foi criado para viver em comunhão. Então cerque-se de pessoas que edificam você, não que destroem. Cerque-se de pessoas que desafiam você a crescer, não que te mantêm na mediocridade. Cerque-se de pessoas que têm fé, que têm visão, que acreditam em milagres, que buscam a mim de verdade. E seja seletivo. Não todo mundo merece acesso total à sua vida. Não todo mundo tem maturidade para lidar com seus sonhos. Não todo mundo vai se alegrar com suas vitórias. Então, tenha círculos. Tenha pessoas com quem você pode compartilhar tudo. Tenha pessoas com quem você mantém relacionamento superficial. E esteja disposto a se afastar de relacionamentos tóxicos, mesmo que doa,
Mas ao mesmo tempo, seja você mesmo um relacionamento saudável para outros. Seja a pessoa que encoraja, que acredita, que apoia. Seja o amigo que fica quando todo mundo vai embora. Seja a pessoa que ora, que se importa, que está presente, porque quando você se torna bênção na vida de outros, você se torna recipiente de mais bênçãos. Quando você edifica, você é edificado. Quando você sustenta, você é sustentado. O 9º passo é administrar com sabedoria. Quando as bênçãos começarem a fluir, e elas vão fluir abundantemente, você precisa ser sábio no gerenciamento. Se eu te der dinheiro, não gaste tudo de uma vez. Separe dízimos e ofertas primeiro. Pague suas dívidas, guarde uma parte, invista outra parte.